Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Leonardo e hoje eu irei falar sobre jejum, tá? O jejum que eu faço é jejum espiritual, galera, mas é basicamente a mesma coisa, não muda muito. Eu acredito em Deus, sou cristão e é isso. Mas esse vídeo vai servir para qualquer um que quiser fazer jejum, não importa o motivo, beleza? Cara, vamos começar, vamos lá. Hoje eu estou fazendo um jejum de 48 horas. Eu parei de comer ontem às 21 e vou até segunda às 6 horas da manhã. Então aí vai dar mais de 48 horas. Pessoal, por que fazer jejum? Por que jejum é tão bom? Cara, quando você faz jejum depois de 24 horas, seu corpo entra em um processo chamado autofagia, que basicamente é uma limpeza interna no seu corpo, na sua mente. Ele limpa as células mortas, as proteínas danificadas, e ele faz todo ali um processo dentro do seu corpo e da sua mente que traz uma clareza mental. Quem faz jejum constantemente tem menos riscos de ter uma doença mental futura aí na sua quando você ficar idoso. E ele limpa também as toxinas e retarda o envelhecimento, né? Então, para as mulheres aí que ficam muito preocupadas com isso, isso daí é ótimo também, cara. Hormônios protetores, galera. Quando você fizer jejum, muita gente se preocupa, eu vou perder músculo. Não é assim, cara. Você tem hormônios de protetores, que é GH, que é o hormônio do crescimento, né? Ele dispara e ele preserva os músculos, né? O seu corpo, ele não é burro, cara. Ele mantém a sua massa muscular por muito tempo. E não é um jejum de 6, 8, 12, 24, 48 horas que vai fazer você perder seus músculos. Isso é mentira. A insulina cai, aumentando a sensibilidade e reduzindo a inflação. Então, é muito bom o jejum nessa parte também. Outra coisa é que se você for parar para pensar, o seu estômago ele tá sempre em movimento, né? Ele sempre está digerindo alguma coisa. Uma carne, cara, em média, para fazer todo o processo demora umas 6 horas. Agora imagina, você come carne, arroz, feijão, isso e aquilo. E aí depois de 4 horas você já tá mandando pão com ovo para dentro. Cara, você vai tacando só comida, só comida. E aí o sangue do seu corpo não é infinito. Ele tira de outros lugares e ele foca, concentra no seu estômago. Assim te deixando mais cansado, te deixando mais letárgico. Por isso que quanto mais você come, mais letárgico você fica. Aquele sono muito pesado vem. Porque seu corpo tá tirando sangue de outros lugares do seu corpo e tá focando todo ali no estômago. Então, para fazer todo o processo de digestão. Então, quando você faz um jejum intermitente, espiritual, tanto faz, vou chamar só de jejum aqui, tá, galera? Um jejum, você tá trazendo uma clareza mental para o seu corpo, né, para sua mente, porque o sangue ele vai para alguns lugares que não ia antes e ele vai fazendo esse processo aí de autofagia, igual eu falei, e vai trazendo clareza mental. Você fica mais desperto, você fica mais tranquilo. E outra coisa, cara, uma coisa ruim de jejum é o estresse. Seu corpo ele entra em depois dali mais ou menos chegando a quase 48 horas, ele entra em um estado de estresse, porque seu corpo ele tem ainda genética ancestral, então ele tá procurando caça, ele tá querendo caçar, ele não tá querendo dormir, ele tá querendo comida. E aí você fica mais estressado. Porém você fica mais alerta, você fica você começa a ver coisas que você não via antes. Isso é muito real, galera, não é mentira. E é muito bom, cara, muito bom, de verdade. Outra coisa é que o seu cocô, cara, vai ser maravilhoso, é sério. Depois de, porra, uns 12, 16 horas de jejum, o cocô que vai sair vai ser o melhor cocô da sua vida. Então, realmente é uma coisa muito boa.
como eu falei, tem um foco mental elevado, né? Cara, você tem um controle emocional maior. Nesse instante, você vai ficar muito grato, porque é na falta que a gente fica grato, né? Quando a gente tem comida todo dia ali, a gente fica, pô, eu tô grato, mas a gente come todo dia, então a gente nem percebe. Mas tem, quando você, perdão, peraí, precisei espirrar aqui. Quando você não tem comida ali diariamente, quando você tá sem comida, você percebe o quanto a comida é boa. E cara, depois que você acaba com o jejum, você vai apreciar tanto, mas tanta comida que, cara, vai ser sensacional, vai ser uma experiência única, como se você estivesse comendo pela primeira vez. E é isso. Então você vai ficar muito grato, vai ter um controle emocional maior, porque também durante esse período vai ter muitas tentações. Então você vai ver muita gente comendo coisa boa, te chamando e tal, sua barriga roncando. E todas as vezes que você fala não, você está controlando seus impulsos, está controlando sua ansiedade e a preguiça. Então você está criando uma resistência, tá ficando mais disciplinado. E toda vez que você faz algo que é bom para você, que você não queria fazer, o seu córtex pré-frontal aumenta. Agora, espiritualmente, galera, eu sinto uma conexão maior com Deus, né? Porque você vai machucando a carne e vai abrindo mais espaço para o divino entrar na sua vida. Durante o jejum também, eu gosto de fazer outros tipos de jejum, que é jejum de redes sociais, jejum de palavras. Durante o jejum eu costumo ficar mais em silêncio, mais recluso, mais na minha. Por isso que eu faço mais em sábado e domingo, porque dia de semana não dá, né? Trabalho, etc. Então eu fico mais tranquilo, eu fico mais relaxado e eu foco mais no meu interior, sabe? Meu autoconhecimento aumenta bastante. Então o jejum cria uma conexão enorme de mim com Deus. Você começa a ter um domínio maior sobre os desejos da carne, você começa a escutar mais sua voz interna e consegue mais controlar. Galera, você que é viciado aí, seja em pornô, em fumo, cara, não recaia no seu vício durante o jejum. Escuta o que eu tô te falando depois, cara, de 48 horas, 24 horas, vou falar mais sobre isso, tá? Você vai cara, você meio que transcende. É uma coisa que não dá para explicar, só sentir. Igual eu falei, autoconhecimento e propósito. Então você tem um autoconhecimento maior. Cara, então vamos lá. Você já entendeu por que jejum é tão bom espiritualmente e fisicamente? E agora a gente vai falar sobre como fazer o jejum. Cara, primeira coisa, antes de iniciar o jejum, você não pode comer muita coisa. Não vai comer, vou encher de comida aqui, carboidrato, sei lá o que. Cara, vai passar pouco tempo, você vai ficar com muita fome e vai querer recair no jejum. Então, não faça isso. Coma leve, proteína. Sei lá, 3 ovos, um pouquinho só de aveia e um copo de leite. Tá excelente. Beleza? É o que eu faço, pelo menos. E aí você entra em jejum. Durante o jejum, cara, você aí que não tem muita experiência, não quiser ficar 3 horas sem comer, não faça um jejum de 24 horas. Comece leve. Cara, eu comecei com jejum de 6 horas durante todos os dias da primeira semana. Na segunda semana, eu peguei 2 dias e fiz jejum de 12 horas. Na terceira semana, eu peguei 2 dias e fiz jejum de 16 horas. E na quarta semana, eu fiz um jejum de 24 horas. E na quinta semana, eu fiz um jejum de 48 horas. Então, assim, foi um degrau. Outra coisa, quando você for quebrar o jejum, quando você terminar seu jejum e for comer alguma coisa, coma leve também. Mesma coisa. Eu recomendo você tomar um limão, porque o seu estômago vai estar muito sensível. Se você encher de comida, seu estômago não vai aguentar e ele vai começar a jogar para fora. Então ele vai cagar, você vai vomitar, você vai passar mal provavelmente. Então não faça essa cagada. Eu recomendo que primeiro você tome um limão com um pouco de vinagre de maçã e depois você coma leve. Então pode comer carne, pode comer ovo
mas bem tranquilo mesmo, não vai se entupir. Depois de 6 horas da primeira refeição, aí sim você pode ficar mais tranquilo para comer outras coisas. Durante o jejum, galera, já falei sobre a tentação, mas uma coisa que realmente acontece é queda de pressão. Então você fica mais cansado, isso é normal. E você tem uma queda de pressão de vez em quando. Isso daí, cara, você resolve com eletrólitos. Então você vai pegar um copo de água logo cedo, vai pegar uma pitada de sal e jogar. E aí você vai beber. Pode beber 3 vezes por dia, tá? É uma pitada só de sal que você vai jogar e vai mandar para dentro. Que isso aí vai, não vai deixar você ficar com a pressão baixa ou desmaiar, beleza? Outra coisa, treinos. Você que treina, cara, se você treina, faça exercícios leves durante esse tempo, tá? Então, assim, não vai querer agachar com 200 quilos, você provavelmente vai dar ruim. Então, isso que eu recomendo. Agora, se você quiser fazer, é problema seu. Exercícios mais leves durante o jejum. E quando eu falo jejum, cara, é só jejum de 24 horas, tá? Se for jejum de 16, 12 horas, é bem mais tranquilo. Você pode fazer o exercício aí mais do jeito que você faz mesmo. Para quebrar o jejum, quer dizer, o que, que você pode tomar durante o jejum para não quebrar ele? Água com eletrólitos, igual eu falei, né? Que é o sal. Chás sem calorias, então assim, você pode tomar qualquer tipo de chá sem adoçante ou açúcar. Café preto sem açúcar, então assim, café sem açúcar, sem adoçante, água pura. Você não pode tomar whey protein, café, qual que é o nome? Creatina. Creatina, eu não tenho certeza, tá? Aí vocês vão ter que pesquisar. Mas whey protein, leite, qualquer outra coisa que eu não falei aqui não pode, tá? É, eu não recomendo se você estiver grávida ou se você tiver diabético com insulina, pessoas muito magras ou com problemas médicos sem acompanhamento, não recomendo fazer esse jejum, tá? Se você for desnutrido, não faça jejum. Coma pra caralho até você ficar forte, vai treinando, que aí depois sim você pode fazer jejum. E como eu falei, você não vai perder massa muscular, na verdade você vai perder gordura. E você vai se impressionar com o seu físico, cara, porque as veias, eu não sei se tá aparecendo, a câmera é ruim, mas as veias começam a aparecer bastante, cara. Então você começa a ficar mais definido e isso é muito legal, muito interessante. Você fica melhor com seu corpo, sabe? Você sente seu corpo mais leve. Durante esse tempo, seu corpo vai estar limpo, forte, eficiente, sua mente vai estar focada, resistente e seu espírito vai estar humilde e conectado. Outra coisa, cara, para você não recair no jejum, tem um propósito forte. Meu propósito forte é Deus, é porque é um jejum espiritual. Então, durante esse tempo, eu pedi certas coisas que eu quero que sejam realizadas e por meio disso eu estou sofrendo voluntariamente. Então é isso. Você está numa guerra contra uma fraqueza, preguiça e distração. E mesmo que você não acredite, não acredito em Deus. Cara, faz por você então, sei lá, tenha alguma coisa que faça você não querer quebrar o jejum, beleza? Mas é isso, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Eu espero realmente que vocês tenham entendido aí. Qualquer pergunta é só jogar aqui nos comentários. E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.